gente nessa noite. E aí eu queria passar a fala agora para o Daniel Zotesso, que é perito criminal, lotado no Instituto de Criminalística de Campinas e também é membro do movimento Policiais Antifascismo. Muito obrigada, Daniel. Boa noite a todos. Eu queria agradecer muito o convite, né, pelo mandato aí das pretas, né, para estar presente aqui. E acho que a grande questão que todo mundo está falando é cuidar da segurança nas escolas. É questão de polícia? Eu acho que não da forma que está se apresentando, eu acho que está claro para todo mundo, diante de várias falas que nós tivemos aí que me antecederam. E o grande, né, a gente tem que entender que o grande protagonista dessa solução, né, para as violências que ocorrem nas escolas está na própria comunidade escolar. São os professores, são os estudantes. E eles não estão sendo ouvidos. É claro que outros organismos também têm que participar disso, né? Então, estudiosos da educação, da segurança pública, os órgãos governamentais, psicólogos e os órgãos da segurança, claro que sim. Agora, sem a participação e a iniciativa dos professores, de nada vai adiantar qualquer tipo de debate ou solução paliativa que está sendo feita, né? E a gente vê agora vários especialistas, inclusive da bancada da bala, parlamentares aí ultraconservadores, que agora, primeiro que eles se dizem entendidos de segurança pública, coisa que a gente sabe que não é a segurança pública que nós entendemos que deve ser, de fato, aplicada para a nossa população, né? Aquela segurança pública que eles defendem é aquela apenas baseada em armas, aquela apenas baseada em combate à violência, com mais violência. Então, não é essa segurança que a gente defende. Mas, além de tudo, agora eles são especialistas também em educação e se metem a falar numa área que não diz respeito a eles, como se fossem os grandes, né, detentores do conhecimento. E a gente vê agora soluções realmente que caminham totalmente para um lado, né, avesso ao que a gente pretende como solução para os problemas, né? Então, uma das medidas propostas, aí, como vários já levantaram, aí, seria o policial armado nas escolas. Aí vem a grande questão, gente. Primeiro, né, é um absurdo falar de policial armado dentro da escola, mas o policial tem formação para lidar com criança e adolescente? É o profissional adequado para estar lá lidando com situações de conflito escolar? Sendo que esses conflitos, eu fui professor durante 10 anos, eu sou formado em biologia, conflitos em muitos deles que são mediados pela própria comunidade escolar. Nós temos a direção, nós temos os agentes de organização escolar, deveríamos ter pelo menos, que atualmente estão sendo também, né, sucateados e não valorizados. Mas a gente tem vários conflitos intramuros que a própria escola resolve. Tendo um policial dentro da escola, a gente torna um conflito entre alunos, um desentendimento, torna um caso de polícia. Sendo que nós temos as autoridades dentro da escola que podem muito bem cuidar dessas situações. E, quando for o caso, vamos acionar os organismos que cuidam da segurança, sim, porque a gente sabe que existe também casos de violência dentro das escolas. Não vamos minimizar também isso. Só que o que causa essa violência? A gente, às vezes, fala muito aí de medidas que estão apenas mascarando os problemas, sendo que a causa está muito lá atrás. É como se fosse uma infecção que está com um pus visível, e a gente está passando um paninho em cima desse pus, enquanto a causa da infecção continua lá presente. E a gente sabe que essa causa são os discursos extremistas que foram disseminados nos últimos anos, são os grupos nazifascistas que estão crescendo muito na internet, estão seduzindo, cooptando esses jovens. É claro que nós temos aí várias, né, apologia ao uso de armas, que nos últimos 4 anos aí foi disseminada. Então, a gente tem que entender que é toda uma geração que cresceu achando que isso é natural, achando que isso é normal. Isso tem influência nos nossos adolescentes. Como foi dito aí pelas nossas professoras, a gente veio de um período de pandemia, em que esses jovens ficaram sozinhos em casa, tendo contato exclusivamente com as redes sociais, muitas vezes não monitorados pelos pais, tendo contato em plataformas, né, de internet, em grupos, em fóruns de discussão, em jogos online de computador, que a gente sabe que esses joguinhos muitas vezes têm recrutadores da extrema-direita e grupos nazifascistas que estão lá infiltrados para seduzir esses jovens.
e implantar justamente, né, essa ideologia de ódio às minorias, à diversidade, a qualquer tipo de escola que construa um conhecimento. E é muito engraçado a bancada da bala falar agora em solução, né, de segurança armada ou policial armado dentro das escolas, sendo que foram eles, alguns anos atrás, que incentivavam políticas como a escola sem partido, incentivavam o confronto dos alunos contra os professores, falando que eles eram doutrinadores, que eram marxistas, que eram comunistas, e aí ficam falando que tudo que é contrário à ideia que eles acreditam é o comunismo. A gente nem sabe o que é esse comunismo, na visão deles, na verdade. Agora, vejam bem, se eles estão falando por essa escola sem partido, que a gente deve combater o comunismo, e ao mesmo tempo fala-se que os professores que são os doutrinadores marxistas e comunistas, o que esses alunos vão entender, gente? A escola é o meu inimigo, a escola é comunista, então a escola é o meu alvo. Então é claro que isso é uma visão que não é o único fator, né, de violência para as escolas, mas expliquem muito o que a gente está vendo, a escola sendo escolhida como alvo preferencial desses ataques. E quando a gente fala de uso da polícia, a gente está vendo muito em combater a violência com armas, com mais, né, truculência, com seguranças armados nas escolas. Sendo que o que a gente precisava, na verdade, era de investigação policial. Por isso que fala, a polícia tem que estar envolvida? Tem que estar envolvida, mas não da maneira como está sendo proposta aí. A gente tem que ter policial realmente aí investigando, atuando com os setores de inteligência, nesses grupos de internet, nesses sites de extrema-direita, para ver quem são as pessoas que estão por trás dessas ideologias, dessa propagação do discurso de ódio. E aí sim, essa é a causa do problema. Vamos combater, então, através de inteligência. Só que, para isso, nós precisamos de uma polícia bem equipada, um efetivo policial adequado, e a gente vê que a polícia civil, muitas vezes, ela é sucateada. Então, a gente pode falar de polícia envolvida aí, né, justamente na segurança das escolas, mas não sendo o protagonista. O protagonista é sempre a comunidade escolar. A polícia vai estar atuando fora muros, vai estar atuando justamente nesse papel de investigação, nesse papel aí de inteligência junto a esses grupos de ódio. E uma coisa que eu gostaria de falar também, uma outra solução que eles dão aí, é justamente a segurança armada. Então, se não for o policial armado, que a própria deputada Mônica citou aqui, se nós temos 5.500 escolas, numericamente já se torna inviável ter um profissional de prontidão em cada uma das escolas. Lembrando que tem várias escolas que tem o turno noturno também. Então, aí a gente vai ter o policial da manhã e vai ter o policial da noite. O policial tem o seu dia de folga, então a gente vai ter um outro policial para cobrir, então, o período de folga daquele policial que está lá monitorando a escola. Policial adoece, policial tira férias, tira licença. Então, quer dizer, a gente vê que isso não fecha, a conta não fecha, nós não temos nem o policiamento adequado, né, para as nossas, né, ruas, para as nossas comunidades, um policiamento de fato adequado, quanto mais deslocar esse efetivo para ficar exclusivamente dentro da escola. Então, tem vários outros especialistas que já deram muitas medidas que são de fato eficazes, e não essa, né? E falando em segurança armada nas escolas, a gente tem que pensar, isso tem um custo, né? Tem estudos que eu vi que tem uma projeção de cerca de 240 milhões de reais no custo, então, de ter um segurança armado nas escolas. De onde virá essa verba? São verbas da educação que vão ser usadas, então, para pagar segurança armada para ficar dentro da escola? Uma escola que todos já estão retratando aqui, que já tem um déficit de profissionais, de professores, para atuar na escola, com 45, 50 alunos em sala de aula, uma escola que não tem a estrutura adequada para funcionar, né, com equipamentos de informática, com salas de aula adequadas. Então, a gente vai desviar um dinheiro que seria, então, para a qualificação do professor, justamente para lidar com esse tipo de conflito, de identificação realmente aí de alunos que tenham algum tipo de mudança de comportamento, que possa ser monitorado, e em contato com as autoridades, a gente poder já fazer um trabalho preventivo. A gente vai gastar esse dinheiro com esse tipo de segurança.
Essa segurança é dirigida por quem? Quais grupos dirigem? Ligados a quais entidades, a quais grupos políticos? Então, são uma série de questões que a gente tem que pensar e levantar, porque não é uma questão simples aí. Então, está sendo levantado aí essa solução, mas tem um uso político, de fato, aí para esse tipo de solução fácil, que é uma solução imediata e que é uma solução apenas que, né, mascara os problemas, que não é uma solução de fato. Para concluir, eu só queria relatar aqui a CPI antifascista, não sei se todos acompanharam, que aconteceu em Campinas, que foi presidida pela Mariana Conte, né, que é uma vereadora do PSOL. Ela fez um trabalho excelente, né, nessa CPI, justamente de identificar, então, células nazistas em Campinas, de vários ataques, ameaças que houve em estabelecimentos comerciais, ameaças de cunho nazista que aconteceram em escolas, pichações com símbolos nazistas. Foi todo um trabalho envolvendo especialistas de várias áreas, no qual o movimento de policiais antifascismo pôde estar presente, e fizeram um relatório muito bem embasado, de várias áreas, de várias vertentes, que foi concluído na semana passada e posto para votação. Aí vocês, não vou, né, imaginem a resposta que teria, né? Então, foi votado na Câmara de Vereadores, então, esse relatório final da CPI antifascista, e imaginem, qual foi a solução que eles encontraram? O relatório foi aprovado ou não? Não é muito difícil imaginar que eles não aprovaram. Então, a gente vê que muitos desses políticos que estão criando essas soluções imediatistas para resolver os problemas, quando tem um estudo embasado, de fato, com as causas e soluções para o problema, eles rejeitam um relatório. Então, eles não estão, de fato, interessados em resolver os problemas. Então, isso vai de encontro às falas aqui de vários outros, né, especialistas que me antecederam, e aí fica a reflexão, né? Então, que segurança pública nós queremos e também para as escolas, né? Então, que polícia que a gente quer, né? E se é que a gente quer polícia, na verdade? Eu acho que não é essa a solução para os problemas que nós temos nas escolas, né? Então, aí fica aqui a abertura do movimento Policiais Antifascismo para outras oportunidades em que a gente possa debater essas questões que são muito importantes. O tempo aqui é curto, mas eu fico muito contente aí pelo espaço e obrigado, então, pelo convite. Muito obrigada, Daniel. Trouxe, acho que, importantes contribuições aí de que a solução não está na Polícia Armada. E acho que uma coisa interessante que você trouxe também é as dificuldades da própria polícia em fazer esse tipo de trabalho, ainda que fosse possível, né, pelo contingente. Muito obrigada mesmo pela sua contribuição. Agora eu queria chamar a Lázara Carvalho, que está aí acompanhando a gente no online.